Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente traz o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta segunda-feira, dia 18 de novembro de 2024, de muitas informações importantes no cenário colorado. O possível desfalque para o técnico Roger Machado para a volta do Inter aos gramados na próxima semana depois da data FIFA. Teve jogador que saiu com possível lesão do CT Parque Gigante hoje pela manhã. A gente vai falar sobre as conversas do Inter por Eduardo Vargas. Sim, é isso mesmo que você está lendo nesse título e ouvindo agora aqui no canal. Eduardo Vargas em contato com o Inter. A gente vai falar sobre a contratação do atacante chileno, o jogador que pode estar de saída do Inter e o trabalho que a direção faz para tirar 2 jogadores do elenco para 2025. O mercado da bola já está se aquecendo no Internacional. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações por aqui, já dá essa força. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. A melhor casa de apostas esportivas do país é a minha e pode ser a sua também. KTO.com, entra lá porque o site é simples, de fácil acesso, e eu tô dando uma barbada para todos os meus seguidores, tá? Entrando lá e fazendo o primeiro registro, quando tu faz o primeiro depósito para brincar na KTO, usa o código DIAS, tu vai ganhar uma free bet, uma surpresa especial de 20% para brincar lá na KTO. E Societex, um beijo para a doutora Fábio, para o Marcelo, para todo o time da Societex. Se tu tem uma empresa de pequeno, médio ou grande porte, a Societex, ela vai analisar tudo que tem na tua empresa dos últimos anos, tá? Principalmente em relação aos impostos que tu pagou. E ela vai ver onde tu pagou impostos a maior, como eles chamam, ou seja, valores indevidos, porque tu pode estar pagando na tua empresa impostos indevidamente, mais do que tu deveria estar pagando. E o principal, a Societex vai te ajudar a recuperar esse valor. Tem muita gente que me assiste aqui no canal, me assiste no Debate Raiz também, assiste no meio-dia, às 7, falando, ó, cara, tem uma empresa, pequena, média, grande, enfim, mas a gente recuperou milhares ou até milhões, porque tem empresas recuperando milhões de reais com a ajuda da Societex, chama eles e não perde tempo. Gente, vamos lá. O Inter treinou, tá? Hoje pela manhã, com portões fechados no CT Parque Gigante. Fernando, mais uma vez treinou normalmente, recuperado da lesão na panturrilha, deve voltar ao time titular na próxima quinta-feira, dia 21 de novembro, contra o Vasco da Gama, lá em São Januário, o primeiro jogo do Inter depois da data FIFA. Lembrando que Gustavo Prado, o volante Luiz Otávio e Ricardo Matias estão com a seleção brasileira de base, lá com Ramon Menezes na Granja Comari, se preparando para o Sul-Americano, que vai ser no Peru no início do ano que vem. Eles são liberados no dia 19, o jogo é dia 21, eles são liberados terça, então eles não devem voltar para Porto Alegre, eles devem ficar lá no Rio esperando a delegação do Internacional. O Borré, o Ener Valencia e o Rocher jogam a data FIFA, também jogam no dia 19, terça-feira, retornam para encontrar a delegação ao Brasil e vão encontrar a delegação do Inter lá no Rio de Janeiro. Bom, sobre o treino, então, o Fernando treinou normalmente. O Bruno Tabata é uma novidade importante, tá? Ele estava fazendo um trabalho de controle de carga e depois ele relatou algumas dores no adutor da coxa. Ele já teve uma lesão recente ali, mas hoje ele treinou, tá? Ele fez uma atividade forte fisicamente e aí ele participou do coletivo que aconteceu, entrando no time reserva hoje lá no CT Parque Gigante. Deve ser titular contra o Vasco da Gama na semana que vem. Quem é dúvida a partir de agora é o Thiago Maia. Tá? O Thiago Maia, na reapresentação do Inter lá no início da outra semana, ele teve um corte no joelho. Nada preocupante, voltou a treinar normalmente. Só que hoje ele saiu mais cedo do treino com dores musculares, tá? Na posterior da coxa. O Inter vai realizar exame de imagem com o jogador e vai ver se tem alguma lesão, se é só desconforto, mas ele já passa a ser uma dúvida para o jogo contra o Vasco no dia 21, tá certo? Gente, vamos lá, vamos falar de mercado de transferências, porque ele já começa a se aquecer no lado do Internacional. Primeira questão, vocês vão lembrar de uma informação que eu trouxe sobre o Rômulo no final de semana aqui no canal, em que a gente trouxe que o jogador vai fazer 25 anos no ano que vem e o empresário do jogador ouviu, e o empresário dele é nada mais nada menos que o André Curi, que eu até vou falar mais sobre ele aqui nesse conteúdo. O André Curi ouviu de pessoas do mercado do exterior que o Rômulo é um jogador de características para exterior, se não para uma primeira prateleira, uma segunda ou terceira de cenário europeu, tá? Para clubes emergentes, possivelmente. Mas que ele precisava de maior minutagem. Isso aconteceu
e ele volta a despertar interesse de mercados do exterior. Ele teve uma oferta dos Estados Unidos que eu trouxe no ano passado, 2,5 milhões de euros à época, 13,5 milhões de reais, o Inter recusou prontamente, queria ficar com o Rômulo naquele momento e acreditava que ele poderia valer mais. E o empresário do jogador confirmou para o pessoal do Revista Colorada que ele recebeu contatos novamente dos Estados Unidos, novamente da Major League Soccer. Vale lembrar, o Inter tem 60% do Rômulo, quando trouxe ele no início do ano passado, em 23, do Atlético em Minas Gerais, e pagou 3 milhões e 600 mil reais. Vamos lá, para um jogador que pode valer mais do que o dobro disso, acaba se tornando o preço de banana, esses 3 milhões e meio de reais que o Inter pagou pelo Rômulo. Ele está muito bem por aqui, e quem sabe pode ser uma venda para o ano que vem. Falando em saídas, aí o Inter vai tentar de algum jeito, mesmo que não seja venda. Tem 2 jogadores com contrato que não devem ficar para o ano que vem, e o Inter está trabalhando nos bastidores para conseguir propostas junto dos seus empresários e do mercado como um todo para esses atletas. Johan e Lucas Alário, tá? Porque tem jogadores do Inter que estão em fim de contrato e podem não ficar. O René tinha essa chance, agora ele deve renovar, mas tem jogadores que têm contrato e não devem ficar no Inter. O Alário tem 36 jogos, 15 como titular, 5 gols. O último jogo dele é contra o Corinthians, empate em 2-2 no dia 5 de outubro. Há mais de um mês atrás que o Alário nem entra em campo com a camiseta do Internacional. É um jogador que o Inter vai tentar vender. Tá? O Inter quer tentar vender o Alário e ainda pegar uma grana porque sabe que ele ainda tem um mercado. O Johan tem 21 jogos, 10 como titular, 1 gol e 2 assistências lá no Campeonato Gaúcho, e a última partida dele é em agosto. 1-1 contra o Palmeiras no Beira-Rio, dia 4, é início de agosto, ainda a gente está quase falando de julho, tá? É quase meio ano que não entra em campo o Johan com a camiseta do Internacional. Esse, o Inter não imagina e não vislumbra uma venda. É muito difícil. Possivelmente, ou o Inter empreste ou rescinda com o Johan para tentar liberar ele e aí não pagar o salário do jogador. Inclusive, vou trazer um conteúdo amanhã aqui no canal sobre todas as saídas para 2025. E agora eu quero falar sobre Eduardo Vargas, tá, gente? Vamos lá. O empresário do Vargas, André Curi, que a gente sabe tem ótima relação com o presidente Barcelos, com a direção do Inter, conselho de gestão, é uma relação histórica entre Inter e André Curi. Ele tem vários jogadores no Inter, Alan Patrick, Rômulo, Bruno Gomes, fez o negócio do Rocher, recentemente o do Arangues, enfim. Todo mundo sabe o trânsito que tem dentro do Internacional, o André Curi. Ele deu uma entrevista para o site No Ataque, lá de Minas Gerais, e falou sobre o Eduardo Vargas, que é jogador dele, e que está se falando lá sobre o futuro dele no Atlético Mineiro, se ele vai ficar lá, se ele vai para outro lugar. E ele revelou que existe um interesse do Internacional pelo Eduardo Vargas e que o Inter está conversando com ele e com o Galo para, quem sabe, avançar numa negociação. Vamos lá. O Vargas tem contrato até dezembro, tá? Com o Galo. Ele tá com 34 anos, fez 33 jogos no Galo, 7 gols e 2 assistências. Desses 33 jogos no ano no Atlético Mineiro, ele foi titular em 8 oportunidades somente. Vamos lá. Números bem aquém para o que se imagina de um jogador para o Inter, pensando que o Inter vai brigar por títulos para a próxima temporada, que não aconteceu nesse ano, que era para ter acontecido, tá? Então, vamos lá. São números bem ruins do Eduardo Vargas. Ele tá no Galo desde 2020, tá? 162 jogos, 4 anos, 31 jogos e 14 assistências com a camiseta do Galo. Só nesse ano, aí, são 2 assistências e 7 gols. Eu conversei com pessoas do Inter que não negaram que o Inter tenha procurado o Eduardo Vargas, tá? Mas elas não disseram que o Inter está negociando de fato com o jogador. Assim como o Curi. O Curi disse que o Inter está conversando para, quem sabe, abrir uma negociação e contratar o Eduardo Vargas para 2025. Mas essas pessoas do Inter me relataram que foi um movimento natural. Perguntar pelo Vargas para saber quanto que ele ganha, inclusive a informação que a gente tem é que ele ganha um salário na casa dos 800 mil lá no Galo, mas hoje não está fechado o Vargas, ele não está vindo para o Inter, não está avançado, é uma conversa inicial, segundo o empresário do jogador, e que o Inter não negou até o momento. Deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho, que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.